Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que sou eu? E os discípulos disseram que alguns diziam que ele era João Batista, Elias, Moisés ou algum dos profetas. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, respostas desconcertadas, resposta daqueles que não sabem bem quem é Jesus, que não têm convicção e por isso têm essa fé duvidosa, essa fé imatura. É a fé daqueles que no nosso imenso Brasil, no nosso mundo, acreditam que existe um céu, que existe o inferno, que existe Deus ou os anjos, que existe também o demônio, mas que não acreditam na igreja ou não seguem Jesus na sua palavra e na Eucaristia. Deus é apenas uma opção entre outras, um Deus ocasional, creio, mas sem pertencer. Um Deus ocasional que nós encontramos em alguma ocasião, num casamento, num velório, numa pregação, ora por alguns sinais de superstição na sociedade. Mas não é a fé madura que leva a encontrar-se com Jesus, a encontrar-se com Deus. É a fé que nós aceitamos até certo ponto. É a fé que nós recebemos enquanto nos convém. Pelo contrário, quando Jesus olha diretamente nos olhos dos seus discípulos e diz: e vós? Ou seja, uma pergunta muito direta, e a pergunta que não vai à mente, mas que vai ao coração. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, em nome dos demais, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Santo de Deus. De novo nós encontramos no Evangelho de hoje esta mesma narrativa. Aqueles que vão embora porque se escandalizam da palavra de Jesus, porque não têm fé, ou têm uma fé ocasional. E a resposta de Pedro, a resposta dos 12, a resposta dos discípulos e da comunidade de Jesus: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, tu és o Santo de Deus. Isso, queridos irmãos e irmãs, para nós é vital, é essencial. O Evangelho dizia que é o Espírito que dá a vida, a carne não adianta nada. Ou seja, nós sabemos que a carne no Evangelho de João é essa condição adâmica, é a condição de Adão e Eva, dessa carne sujeita à morte. E nós sabemos bem que a nossa carne, a nossa vida, tem um final com a morte. Ou seja, não adianta fundamentarmos a nossa vida, querer ser felizes nesta vida, com esta carne. Mas nós precisamos entender que aceitar Jesus como Santo de Deus, é Ele que dá vida eterna, é essa razão, esse apoio, este tesouro que nos faz ganhar a vida eterna. É este trabalho espiritual, é essa convicção que nos faz não morrer, mas ter a vida eterna. É justamente aqui, queridos irmãos e irmãs, que nós aprendemos a ser discípulos de Jesus, a entender que Jesus não é uma opção entre outras. Quando não tenho algo melhor para fazer, vou à missa. Quando não tenho outras coisas mais interessantes, rezo. Mas pelo contrário, os discípulos de Jesus amam Deus sobre todas as coisas, seguem Jesus até o fim, percebem na vida concreta que é vital acreditar em Deus, que é vital dizer como Pedro, como os discípulos, como a igreja: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna, tu és a palavra de vida eterna, que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá coragem. Isso, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos compreender com a nossa cabeça, com a nossa razão. Quando Josué pergunta ao povo: a quem vocês seguirão?
E eles dizem: nós obedeceremos o Senhor nosso Deus, porque vimos os milagres, vimos os sinais. Ele foi nos buscar da escravidão do Egito, e durante o deserto, a caminhada, mostrou a sua providência, foi presente, ou seja, Deus se mostrou como Pai. E portanto, o povo que experimenta, que sente Deus, opta por Deus, escuta a Deus. E esse é o grande problema, queridos irmãos e irmãs, de nós católicos cristãos, que aprendemos a rezar pelas palavras, aprendemos a oração vocal, mas permanecemos na oração vocal, talvez até o nosso último suspiro, e não aprendemos que a oração vocal tem que nos levar também a meditar, a colocar no coração. Não é só decorar com a cabeça, não é saber fórmulas, mas é colocar no coração, e o coração, quando reza, procura também vivenciar essa experiência, o coração que arde, o coração que sente Deus, a tal ponto de já pregustar na terra aquilo que será o céu, de não precisar mais de palavras, de não precisar mais de experiências sensíveis para perceber Deus. O quanto é preciso na vida espiritual sentir Deus que nos abraça, sentir Deus que nos vem ao encontro, sentir-nos entre os braços do Pai. E que importante é também, queridos irmãos e irmãs, que Deus nos sinta, porque às vezes nós estamos na igreja de corpo, mas não estamos com o coração, não estamos com a alma, estamos às vezes rezando, mas não estamos com o coração. Deus não nos sente, e portanto é preciso sentir Deus, mas que também Ele nos sinta, comungar Deus, mas permitir também que Ele nos comungue. É esse encontro entre Deus e nós, entre Deus e cada um de nós, que fará diferença no mundo, quando nós fazemos então essa experiência, não do conhecer apenas, mas do experimentar, do confiar, do amar. E essa experiência cristã, quando nós aprendemos a confiar em Deus, a amar Deus, e saber que, por mais que nós tenhamos sofrimentos, Deus continua sendo Deus, Deus continua nos amando. Pensemos, por exemplo, os mártires, pensemos os santos, diante de tantos sofrimentos, diante das ameaças, continuam acreditando, continuam apostando em Deus, como Deus sempre continua nos amando e apostando em nós. Mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós não confiamos, Ele continua a confiar. Me lembro sempre aquele testemunho belíssimo de dois beatos mártires, um deles italiano, chamado Giovanni Fornasini, um jovem pároco na Itália, que morrendo com seus paroquianos, traça um grande sinal da cruz e diz: perdoa a todos, aqueles que matam e aqueles que morrem. Ou seja, um coração transformado, um coração dilatado, que aprendeu que Jesus é de fato fonte de amor e perdão, e portanto se manifesta aí como Jesus, sacerdote que ama e que perdoa. Um outro sacerdote, perseguido e morto pela Revolução Francesa, Noel Pinot, é obrigado a se vestir com as roupas sacerdotais para subir ao cadafalso, ou seja, à guilhotina, para morrer. E antes de subir as escadas para encontrar-se com a guilhotina, canta como cantava ao subir ao altar: Entroibo ad altare Dei, ou seja, subo ao altar de Deus, o Deus da minha alegria. Alguém que está subindo a guilhotina para morrer e canta
subo ao altar de Deus, Deus da minha alegria. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, é isso que nossos olhos precisam ver, é isso que o nosso coração precisa contemplar. Gente que não se apega à vida que passa, mas aqueles que se apegam àquilo que não passam. E portanto, como São Paulo, nossa vida é passageira, nossa vida é lixo diante daquilo que o Senhor nos reserva. E por isso, com esse beato, esse mártir, Noel Pinot, nós também queremos subir ao altar de Deus, o Deus da nossa alegria. Queremos nos aproximar dele, queremos nos sentir nos seus braços, mas também queremos que Deus nos sinta como este povo que não vem à igreja porque não tem outra coisa melhor que fazer, mas que vem à igreja porque ama o Senhor. E essa é a diferença daqueles que cumprem o preceito, ou seja, são aqueles que desde a Idade Média ou desde sempre vão à igreja por obrigação, por dever. Bem diferente daqueles que vão à igreja por amor, ou aqueles que vão à igreja por medo. Se eu não for à missa, se eu não for à igreja, se eu não me batizar, vou para o inferno. Como é triste viver por medo, como é triste viver por obrigação. Mas como é bom, como é agradável viver por amor, aderir a Deus, seguir Deus e encontrar nele o Deus da nossa alegria. Oxalá, queridos irmãos e irmãs, que a Eucaristia para nós seja de fato esse sacrifício de Deus que nos santifica, que nos torna também agradáveis a Deus, como a fumaça do incenso que sobe ao céu. E agradando a Deus, Deus então nos abençoa. Que nós também, nessa proximidade com Deus, possamos viver esta alegria, possamos confiar nele e amá-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.